Vamos ler a partir do versículo 1, para os irmãos que não estão familiarizados com o texto, terem um conhecimento melhor dessa palavra. Glória a Deus. Confesso, eu não gosto muito de pregar muito de festividade, não. Glória a Deus. Irmão, deixa a gente muito alegre, a gente fica emocionado mais do que o normal, e a esposa sabe disso. Mas amém. Quem encontrou o capítulo 9 de Isaías diz: glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Pode acreditar em nome de Jesus. O tema do primeiro aniversário do Ministério Palavra, Fogo e Glória é: eis que surge um povo forte. Os irmãos podem repetir comigo? Eis que surge um povo forte. Aleluia. Mais uma vez, bem forte. Eis que surge um povo forte. Nós aprendemos na sexta-feira que um povo forte grita como um grande grita. Amém? Um povo forte grita como um grande grita. Ou, de outra versão, com um grande grito. Então nós vamos repetir dessa vez, mas com toda a força que nós tivermos. Você concorda? Eu vou contar até 3. E nós vamos dizer: eis que surge um povo forte. Mas este veio por mão, e no 3, solta tudo em nome de Jesus, amém? Estão preparados? Vou contar. Os visitantes também, os congregados, todo mundo. No 3. Amém? 1, 2, 3. Eis que surge um povo forte. Amém. Agora, se tivesse muralha aqui, caía tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Quando nós recebemos de Deus a incumbência de estarmos partindo do zero para começar uma obra, a batalha foi muito grande. Oração, negações, mas Deus, Ele nunca perde uma guerra, uma batalha, nem uma beleza. E eu estava conversando com o meu irmão e dizendo: Deus tem os meios dele, até na permissão, para fazer com que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Talvez a nossa carne desejasse estar em muitos outros lugares, mas olha onde nós estamos hoje. Glória a Deus. Aleluia. E se nós estamos aqui, há um propósito de Deus para a nossa vida neste lugar. Deus, Ele quer fazer de mim e de você povo forte. Deus já não aguenta mais nos ver chorando pelo instante, nos ver abatidos e desanimados, nos ver sem fé e esperança, vivendo os mesmos problemas passa dia, semanas, meses e anos. Deus, Ele quer, e se você deixar
Ele vai mudar a tua história. Aleluia. Se nós fôssemos fazer uma pequena síntese bíblica, nós diríamos que o povo forte começou lá em Abraão. Quando a diaconisa Neida leu, que Deus fez a ele um convite e uma proposta, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou mostrar para você. Porque, queridos, a primeira característica de um povo forte é o Deus que ele serve. Aleluia. Glória a Deus. A primeira característica de um homem e de uma mulher forte é o tamanho do seu Deus. Pelo tamanho do seu Deus, nós podemos determinar se você é povo fraco ou se você é povo forte. Não é pelo tamanho da fé, não é pelo tamanho da coragem, não é pelo conhecimento teológico, filosófico, científico, não é pela sua biologia, fisiologia, não é pela sua capacidade, é pelo tamanho do teu Deus que nós podemos começar a determinar se você faz parte de um povo fraco ou de um povo forte. Vou te explicar por quê. Porque não importa em todos os tempos bíblicos o tamanho do povo, se o Deus deles era fraco. Aleluia. Não importa em toda a Bíblia a capacidade bélica de um povo, se o Deus daquele povo era fraco. Porque a minha Bíblia diz, presbítero Diego, que no fraco o nosso Deus que é grande e poderoso, mas forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu perguntar para você, qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Porque o meu Deus, ele está lá no céu e os pés dele estão aqui na terra. Aleluia. Ele mede toda a água da terra na concha da palma da sua mão. A Bíblia diz que quando ele chama, nenhuma estrela desobedece, todas comparecem diante dele, bate continência e diz: Senhor, eis-nos aqui. Nosso Deus, irmão, tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Todas as coisas estão sujeitas a ele, e não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Talvez você esteja sofrendo, padecendo, gemendo, porque está servindo um Deus pequeno. Talvez você esteja cativo, oprimido e angustiado, porque está se prostrando diante de um Deus pequeno. Mas eu quero dizer para você hoje que o Deus grande está olhando para você. Eu quero dizer para você hoje que o Todo-Poderoso está te observando. Eu quero dizer para você hoje que você é pequeno, que você é fraco, que você é falho, mas ainda assim Deus está te vendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Ele quer que você entenda que para Ele, você ser fraco ou forte, não importa muito. O que importa para Ele é aonde que está a sua fé. Segunda característica. Porque não basta você saber que existe um Deus que é grande. Não basta você olhar para Ele sem crer somente nele. A sua fé, a sua confiança, a sua esperança tem que estar no Senhor. Aleluia, Jesus. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, Ele estava dizendo para Abraão: sai do meio do misticismo, da feitiçaria, da idolatria, do paganismo. Talvez alguém no meio do povo dele, da família dele, pudesse dizer assim: toda a minha família é assim, você foi criado assim, você aprendeu a adorar Deus assim, você aprendeu a fazer imagem, adorar imagem, você não pode sair disso.
Mas Deus estava falando: quer receber as minhas bênçãos? Quer tomar posse das promessas que eu estou te fazendo? Larga isso tudo. Eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas você sabe. Aleluia, Deus. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas você sabe. Glória a Deus. Eu não sei aonde você precisa se enquadrar na vontade de Deus, mas você sabe. Eu não preciso falar que Deus também. Agora Abraão entendeu, porque Deus estava falando para ele: quer a bênção, quer a vitória, quer o milagre. E Deus tinha falado para ele: eu vou fazer de você, homem, uma grande nação, tão forte. E Abraão não pensou duas vezes, porque ele queria ser povo forte. Então ele largou a idolatria, ele largou a feitiçaria, ele largou o misticismo, ele largou a família e foi fazer aquilo que Deus havia que ordenar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele queria viver as promessas de Deus. Quer viver as promessas de Deus? Aleluia, Deus. Aleluia. Quer viver? Olha para ele. Deposita a tua fé nele. Coloca a tua esperança nele. Podem falar que você é louco. Pode falar que você está perdendo o teu tempo. Pode falar que é longe demais. Pode falar que não vale a pena. Mas o importante para Deus é que você creia nas palavras que ele está falando no teu coração. Aleluia, Jesus. Começa com Deus que você crê e serve. Glória a Deus. Você precisa saber se ele é grande. Glória a Jesus. Você precisa saber se ele tem poder. Você precisa saber se ele pode todas as coisas. Quando nós começamos a ler esse texto, diz a palavra que a nação não continuará aflita. Não é que não será aflita, não é isso? Mas diz que a nação não continuará, talvez com o povo de Deus que você é. Você ouviu a palavra, entendeu a palavra, reconhecendo que não há outro Deus, reconhecendo que todo o poder está nele, que toda a vida é dele, reconhecendo que sem ele você não é nada. Mas aí você desanimou, parou, prostrou diante do problema e não conseguiu caminhar mais, retrocedeu, voltou para as páginas do passado, saiu da igreja, caiu e o diabo falou: acabou, vou pisar, vou humilhar, vou arrebentar com tudo, e você está aflito. Mas a palavra que eu li aqui no capítulo 9 diz que você não continuará. Pode estar aflito hoje, Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Mas não continuará. Pode estar aflito hoje, irmão, mas não continuará aflito. Pode estar aflito hoje, irmão, mas não continuará aflito. Sabe por quê? Porque há uma palavra de Deus com promessa para nós. Aleluia.